tudo bem? Espero que sim. Bem, hoje eu tô aqui para falar sobre Providence, ou Providence. É uma HQ de terror de Alan Moore. Providence foi lançado no exterior em 2015 e no Brasil ele começou a ser divulgado pela Panini, distribuído, melhor dizendo, pela Panini entre 2017 e 2018. Tá? Ela conta com os desenhos de Jace Burrows, e é uma HQ de terror bem diferente do convencional. Aqui as perseguições infinitas dão lugar a uma sensação de ansiedade extrema que cresce com o passar das edições. É bem assustador. Eu acabei de ler antes de fazer esse vídeo e eu digo que vale super a pena. Bem, no total são 12 edições. Como eu disse, começaram a ser lançadas em 2015 lá no exterior. Aqui a gente tem as 12 edições compiladas em 3 encadernados. Estão sendo distribuídos pela Panini, uma editora de quadrinhos. E vale lembrar também que a trama tem uma espécie de spin-off chamada Neonomicon, que pode ser lida separadamente, mas adiciona bastante entendimento para o fim dessa obra de Providence, né? É uma obra fechada. Para quem quiser ler, inclusive, é uma boa. Antes da gente falar da trama, é importante dizer que a HQ de Providence, do Alan Moore, ela não é uma história que eu indicaria para qualquer pessoa. Ela tem um desenvolvimento meio lento. A gente tem página que funciona como o diário do protagonista, que é o Robert Black, e elas precisam ser lidas ainda assim. Existem alguns fenômenos sobrenaturais que acabam não tendo uma explicação tão simples, né? E isso explica um pouco da lentidão no processo de desenvolvimento da história. Bem, ela é uma trama de terror que segue 100% o estilo de H.P. Lovecraft. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar. A obra inspirou o trabalho de Moore na série, a Lovecraft, e não é uma leitura simples e nem é uma leitura fácil. O terror aqui ele vem de uma forma meio estranha e existe um certo desconforto com algumas cenas de monstros que são assustadores. Então cabe ao leitor decidir se esse é o tipo de trama que ele quer ler, tá? Na minha opinião, se você quer algo cheio de sangue e de pouco raciocínio, essa obra não é para você. Se você gosta desse tipo de obra, Providence é para você, certo? Bem, a HQ ela começa em 1919, na cidade de Nova York, e ela vai acompanhar o jornalista Robert Black. Esse cara trabalha para um jornal pequeno. Ele está buscando uma matéria para tapar buraco desse jornal. E daí logo o Black e o Sr. Posey, que é o responsável pelo jornal, decidem fazer uma matéria falando sobre lendas locais. E aí o Black sai para conversar com o médico que havia escrito ensaios sobre esse tema. Essa pesquisa inicial do jornalista e o falecimento de uma pessoa muito próxima a ele fazem com que ele decida deixar a cidade para realizar o sonho de escrever um livro. E o tema desse livro é o ocultismo, né? Desde o começo da HQ Providence, o Alan Moore ele deixa bem claro que ela iria se desenrolar junto com a busca do conhecimento do escritor, né? Do Robert Black. Então, cada pessoa que ele conhece leva a outra. E assim, cada vez mais ele vai se aprofundando em seitas e histórias assustadoras. Apesar de ter um tom mais intelectual, o diálogo é mais intelectual, a HQ ela coloca o protagonista em diversas situações bizarras, algumas até inusitadas, causam um certo desconforto. É um terror diferente, né? Ele mora nos conceitos do mundo que o Black está ali desbravando. Apesar das situações estranhas e dos personagens inusitados que o protagonista vai conhecer mundo afora, eu te garanto que esse terror está nas entrelinhas. No que o Black não viu ou no que ele teve medo de aceitar. Isso fica nítido, sabe? Se você for se aprofundando na história.
Apesar de algumas conversas pretensiosas sobre o funcionamento do mundo, o próprio HP Lovecraft aparece na HQ em algumas declarações que não acrescentam muito à trama e soam como Moore querendo transformar a trama dele em algo mais inteligente do que de fato é. Bem, a história de Providence ela pode ser lida de maneira simplificada, o que dita o quanto você vai mergulhar na trama é a sua predisposição como leitor para abraçar os devaneios do Moore e de Lovecraft, o outro mundo. E o que eles vão se propor ali é meio aterrador, mas o quanto ele vai te afetar como leitor depende de você, tá? Fica meio confuso, né? Mas é porque é uma obra muito complexa. A HP do Alan Moore, a Providence, ela foi anunciada como um Watchmen do terror. Eu acho que ela passa longe disso. Pode ser uma opinião meio implicante minha, mas eu não acho que chegue a tanto, tá? De qualquer maneira, o que eu tô te dizendo é que se você é um cara que gosta de um terror mais complexo e com camadas, vale a pena. Vale a pena, distrai, é uma boa leitura, é uma boa HQ, tá fechadinha. Você pode comprar na Panini, você pode encontrar algum site para ler, tá? Eu vou deixar o link da Panini para quem quiser olhar. Não encontrei link de site disponível. E é isso. Deixa sua opinião sobre o que você achou. Caso você leia, volta aqui e me diz o que você achou também, certo? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima audição. Para quem está no podcast, para quem está no YouTube. Fui.